Senhor Presidente, eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar a Confederação e, em primeiro lugar, dar nota de que, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, provavelmente não apresentarei muitas questões, mas não me furtarei a dar também alguns contributos para a nossa reflexão de hoje, e pegando particularmente naquela intervenção que aqui nos trouxeram inicial. Portanto, partindo daí para algumas considerações, conhecem certamente as posições do Partido Comunista Português sobre todas estas matérias e, portanto, atrevo-me a dizer que, depois de ter ouvido este coro de regime, se ouvirá uma voz algo dissonante, que pode parecer até um pouco exótica, tendo em conta o ambiente numerológico e economicista onde nos encontramos nesta comissão. A primeira nota, aproveito para me referir logo à vossa primeira consideração, de que é fundamental cumprir o pacto, não ignoro, todavia, que adiante nos colocaram a necessidade de rever alguns dos constrangimentos e das condições. Eu lamento, como comunista e como português, que as empresas, particularmente as pequenas e médias, mas também algumas grandes empresas, ainda não tenham percebido que o principal aliado que têm neste momento contra este pacto de concentração monopolista e de submissão a interesses estrangeiros são os portugueses e não os credores internacionais. E eu espero que os empresários portugueses compreendam também que, neste momento de resistência a esta estratégia que está a destruir a nossa economia, os seus aliados são os portugueses e não os credores internacionais. A não ser que estejam de acordo com a marcha de concentração monopolista que está a ser posta em prática por via deste acordo. É que este acordo, este pacto, nós podemos dizer que é essencial cumpri-lo. Isso é exatamente o mesmo que dizer que somos favoráveis à concentração monopolista, que é aquilo que está a ser aplicado em Portugal. Eu presumo que não é essa a intenção da vossa intervenção. Portanto, ainda tenho alguma esperança que compreendam que a aliança deve ser feita também com os portugueses e não apenas numa perspectiva de submissão ao capital internacional, a que chamamos os credores, mas que nos elogiam quanto mais no lodo se encontra o nosso país. E eu pergunto: que diabo de elogio é esse? Que diabo de pacto é esse? Que quanto pior está o nosso país, mais positiva é a avaliação que faz. Quando vendermos o país ou pusermos uma tabuleta a dizer que fechou por insolvência, receberemos certamente as loas desses credores. Não faz sentido continuarmos a entender como positivo o elogio vindo daqueles que lucram com o desbarato e o desmantelamento do nosso país. Esta era uma consideração genérica inicial. Em primeiro lugar, nós não entendemos que só pode existir crescimento económico após a consolidação orçamental. Antes, pelo contrário. No contexto em que estamos, perante a adversidade e as dificuldades que temos enfrentado, estamos a verificar que quanto maior o esforço para a consolidação orçamental feito de forma divorciada do crescimento, piores vão ser as condições para encetar esse crescimento. Portanto, não há possibilidade até matemática de continuar a fazer um esforço centrado na austeridade para a consolidação das contas públicas, esperando que, como que por magia, se inicie um ciclo de crescimento. Isso não vai suceder. Aliás, eu julgo que a realidade demonstra a evidência que temos de começar a investir em ambos os campos, quer no crescimento, quer na consolidação orçamental. E não entender nenhum como um fim em si mesmo, mas ambos como instrumentos do desenvolvimento nacional e do progresso. Por caso contrário, enquanto nos centrarmos como objetivo único na consolidação orçamental, estamos ao mesmo tempo a liquidar as possibilidades que o país ainda pode ter para o crescimento. Portanto, eu julgo que nem a abordagem que o CDS aqui nos fez, que diz que só com consolidação é possível crescimento, nem o inverso serão totalmente verdades. Temos que agir em ambas as partes e deixar de nos cristalizarmos neste dogma da austeridade para a consolidação orçamental, que está a gerar precisamente a situação em que nos encontramos. O desemprego é certamente um elemento fundamental para este nosso debate, porque na avaliação que fazemos, e julgo que a realidade nos escora essa avaliação, o desemprego é também um fruto e uma consequência da política que tem vindo a ser levada a cabo. Evidentemente que em si mesmo
um objetivo e um instrumento para baixar os custos unitários do trabalho, mas é também resultado de uma política de austeridade que tem vindo a fazer sucumbir muitas empresas que, por sua vez, depois não podem assegurar o emprego. E uma das perguntas que gostava de vos colocar, bem, dificilmente poderíamos ter aqui tempo suficiente para fazer uma avaliação das causas, mas coloco-lhe apenas esta questão. Como é que antevê a evolução destes números, tendo em conta o rumo que conhecemos, portanto, ainda não conhecendo os resultados da 7ª avaliação, mas sendo também para essa avaliação que realizamos esta nossa reunião, como é que antevê e digamos que previsão faz ou até que conselhos dá neste momento, do vosso ponto de vista, que conselhos dão para a inversão necessária de políticas no âmbito da promoção do emprego. Bem, sobre inúmeras das considerações que aqui nos colocaram, eu julgo que poderíamos fazer exatamente a abordagem oposta, portanto, do equilíbrio da balança comercial, a ida aos mercados, tudo isso funciona como elementos positivos, mas tem ao mesmo tempo causas negativas. E nós não podemos, e sob pena de persistir num erro, até de forma quase que obsessiva, achar que a ida aos mercados vai solucionar para sempre os problemas do nosso país, porque foi exatamente a dependência extrema da ida aos mercados que nos colocou onde estamos. E, portanto, continuar a alimentar o monstro da dívida como a solução para o monstro da dívida é uma solução que nos parece incompetente e, portanto, por si só não resolve. Tal como o equilíbrio da balança comercial, que se deve quase que na totalidade à diminuição do consumo, com uma tímida melhoria nos resultados das exportações, particularmente depois tendo em conta o seu abrandamento e tendo em conta a proporção que ela representa em termos de valor real. Portanto, embora não se possa dizer que proporcionalmente a evolução das exportações seja tímida em relação ao que era antes, mas em relação ao valor que representa na nossa balança comercial é de facto muito tímida, tendo em conta que a diminuição do consumo é muito maior e, portanto, também isso pode ser interpretado como um fator negativo. Talvez não seja um fator negativo para os números, para quem olha para os números, para quem olha só para aqueles gráficos da banca que as pessoas em casa não percebem, mas é um fator muito negativo não ter comida na mesa. E, portanto, nós podemos fazer aqui a avaliação mais espetacular e bonita de que a balança comercial agora está equilibrada, mas está equilibrada porque as pessoas não têm comida na mesa. E isto, quer dizer, isto são coisas concretas. É como esta questão dos 4 mil milhões. Nós falamos de 4 mil milhões sem ter em conta que estes 4 mil milhões são os hospitais das pessoas, são os centros de saúde das pessoas, são os remédios das pessoas, são as escolas das pessoas. Não podemos falar assim de cortar 4 mil milhões e ainda vir aqui dizer que isso é espetacular, porque vamos cortar 4 mil milhões. Olha, mas eu estou de acordo convosco numa coisa, com a CIP numa coisa. É que é preciso rever as funções do Estado, a prática das funções do Estado. E, de facto, também na área da despesa. Eu acho que também na receita, mas também na despesa. Eu acho que não é aceitável que o Estado gaste 7.500 milhões de euros por ano em juros. Não é. Olha, vamos cortar 4 mil milhões aí? Cortem lá 4 mil milhões aí, isso é que era coragem. Porque ir cortar 4 mil milhões aos serviços daqueles que dependem desses serviços para viver não me parece nada corajoso. Ir roubar nos salários e nos subsídios daqueles que já têm dificuldades não me parece nada razoável. Sr. Presidente, está-me a fazer sinal. Portanto, eu julgo que é de facto preciso ser parcimonioso na gestão e neste momento de dificuldades. Portanto, o Estado tem um conjunto de funções constitucionais e de tarefas que a Constituição lhe atribui. Saúde, proteção social, educação, essas devem ser as nossas prioridades. Os juros não estão na Constituição. E, portanto, eu julgo que faz todo o sentido nós ponderarmos em diminuir a despesa do Estado, principalmente naquilo que é supérfluo. Mas termino, Sr. Presidente, dando aqui uma nota. Não podemos pôr a receita fiscal de lado. E, para ser frontal e sincero, em nome do meu grupo parlamentar, que não alinha na ideia de que os impostos têm sido iguais para todos e que todos estão sobrecarregados, e eu dou aqui uma nota muito breve. Não é aceitável, no momento que o país atravessa, que 72%, 73% da receita fiscal do Estado seja de IRS e só 27% seja de IRC. Tendo em conta isto que vou dizer a seguir, 60%
do rendimento nacional é distribuído sob a forma de rendas, lucros e juros. E só 40% é distribuído sob a forma de rendimentos do trabalho. E, portanto, aqueles que ficam apenas com 40% da riqueza, que são os trabalhadores, estão a sustentar 73% da receita fiscal do Estado. E, portanto, há aqui um desequilíbrio fundamental que, antes de qualquer corte de 4 mil milhões de euros, importa emendar. Muito obrigado, Sr. Presidente.